A temporada de 2026 nem começou direito e já tá pegando fogo, cara. Max Verstappen jogando a toalha e ameaçando vazar da Fórmula 1 por causa dos novos carros anti-corrida. O sonho do Alonso com o carro do Newey virando um pesadelo completo na mão da Honda. E o Hamilton, aos 41 anos, encurralado na Ferrari. A real é a seguinte: o novo regulamento de 2026 não veio para equilibrar o grid. Ele veio para triturar quem não conseguir se adaptar. E hoje nós vamos destrinchar, nome por nome, quem são os pilotos que já começaram um ano com a corda no pescoço. Cara, a situação do Alonso me dá até um aperto no peito. Pensa comigo, o cara esperou 2 décadas inteiras para ter a chance de pilotar um carro desenhado pelo gênio Adrian Newey. Ele renovou com a Aston Martin, acreditou no projeto do Lawrence Stroll, viu a infraestrutura nova nascer. O palco estava montado, mas aí veio a pré-temporada e choque de realidade. Na minha leitura, e pelo que se vem noticiando, o Alonso entra na primeira corrida do ano na Austrália sem saber se o carro vai durar 10 voltas ou se eles realmente vão para a pista. Por quê? A resposta se chama Honda. A nova unidade de potência de 2026 é um quebra-cabeça doentio. Como a FIA removeu o MGU-H, aquele motorzinho elétrico que aproveitava os gases do escapamento para girar o turbo e acabar com o turbo lag, o motor a combustão e o novo MGU-K precisam conversar com uma sincronia perfeita, e os testes mostram que o motor Honda está completamente fora de sintonia. O carro engasga, o gerenciamento de software da Honda aparentemente está sofrendo uma pane para mapear quando despejar energia elétrica e quando recarregar. Gary Anderson e os outros técnicos de peso no paddock já apontaram que a Honda entrou numa espiral de desastre, e o Alonso, aos 44 anos, não tem tempo para projetos de reconstrução de longo prazo. Ele precisa de um carro rápido agora. Meu feeling, se esse carro da Aston Martin passar metade do ano quebrando e sofrendo de clipping no meio das retas, o Alonso pode simplesmente chegar ao seu limite mental. A paciência do espanhol é bem curta. Se a gente pula da Aston Martin para a Ferrari, o drama muda de formato, mas a intensidade é a mesma. Lewis Hamilton, 41 anos nas costas. O primeiro ano dele, na Ferrari, em 2025, foi uma montanha-russa de adaptação complicadíssima. Agora, em 2026, com os novos regulamentos, o Sir Lewis enfrenta o maior teste da carreira dele. Eu venho analisando os dados de teste da Ferrari e a real é a seguinte: a Ferrari não fez um carro ruim. Muito pelo contrário, os engenheiros de Maranello apareceram com um layout de turbo absurdamente inovador, tentando driblar a ausência do MGU-H com um sistema de turbina reduzida que requer uma pilotagem bizarra. O Scott Mitchell, da The Race, relatou que o Hamilton passava de 15 a 16 segundos acelerando e girando o motor no vazio, parado no grid, só para manter o turbo em alta rotação antes de tentar uma largada. Pensa no caos que isso é dentro do cockpit. O problema não é a falta de talento do Lewis, pelo amor de Deus, é o Lewis Hamilton. O problema é que esses novos carros exigem um estilo de pilotagem antinatural. Você precisa frear de forma diferente para alimentar a bateria. Você precisa contornar as curvas, antecipando que no final da reta o carro vai perder 400 cavalos do nada. E para um piloto da geração de ouro, que cresceu abusando do downforce no limite físico, ter que guiar como um contador, gerenciando bateria, é frustrante. O Lewis sabe o que o relógio está batendo. Se ele não domar essa Ferrari nas 5 primeiras corridas, o Leclerc, que já está em casa, vai engolir ele nos pontos. E para o legado do Hamilton, um segundo ano sendo batido pelo companheiro de equipe, é um preço alto demais. Aí a gente chega no furacão holandês. Cara, a entrevista coletiva do Max Verstappen no Bahrein foi uma granada jogada direto no colo do Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1. Verstappen chamou os carros de 26 de anti-corrida e de Fórmula E com esteroides. E cara, quer saber a minha opinião sincera? Ele tá coberto de razão. Vamos fazer um mergulho técnico rápido e bem didático aqui. Por que o Max está espumando de raiva? Tudo se resume a um termo que vocês vão escutar muito nesse ano: Super Clipping. Como a parte elétrica agora é responsável por metade da potência, a bateria simplesmente não aguenta ficar ligada uma reta inteira do Bahrein ou de Monza. O carro atinge a velocidade máxima muito antes da zona de frenagem. Quando a bateria acaba no meio da reta, o sistema clipa, ou seja, corta a entrega elétrica. De repente, o piloto perde quase 500 cavalos instantaneamente. O arrasto aerodinâmico do carro é tão grande que, ao invés de continuar mantendo a velocidade só com o motor a combustão, o carro desacelera sozinho no meio da reta. O piloto sente um solavanco para frente. O Max odeia isso visceralmente. Ele é um racer, um cara que quer frear na placa de 50 metros. Ter que tirar o pé no meio da reta para economizar bateria é uma afronta ao DNA dele.
A Red Bull tem a sua própria unidade de potência, a Red Bull Powertrains, em parceria com a Ford, e a pressão lá dentro é colossal. Mas o problema não é só ter um motor bom ou ruim. O problema é que o Max percebeu que a Fórmula 1 tomou um rumo filosófico que ele não suporta. Se vocês me perguntarem hoje, eu não duvido nada que o Verstappen cumpra a ameaça e deixe a Fórmula 1 nos próximos 2 anos se esse regulamento não mudar. Ele já tá olhando pro WEC, para as 24 horas de Le Mans. É uma encruzilhada de carreira fortíssima já em 2026. Saindo do tetracampeão, vamos para um possível futuro campeão que tá balançando. Oscar Piastri. Cara, o Piastri perdeu o campeonato de 25 por muito pouco. A expectativa em cima dele para 26 era simplesmente de que ele viesse para disputar o título. Mas o que a gente viu nos testes? A McLaren, aparentemente, começou o ano com o pé esquerdo em relação ao gerenciamento de energia, ficando atrás da Mercedes e da Ferrari nesse quesito. A McLaren é cliente de motor da Mercedes. O motor Mercedes parece estar muito forte, mas a integração da unidade de potência com o chassi da McLaren e principalmente com o software de gerenciamento da equipe de Woking não tá lisa. E sabe quem sofreu mais com isso? O Piastri. Eu observei as onboards, e a linguagem corporal do carro na mão do Lando Norris parece fluir um pouco melhor do que na do Piastri. O Oscar tem um estilo de pilotagem cirúrgico, de livro, mas esses carros de 2026 você não pilota com um livro, você pilota com instinto de sobrevivência para forçar o carro a regenerar energia nas curvas de baixa, abusando dos freios traseiros de um jeito esquisito. O Piastri não pareceu nada confortável. O perigo real aqui é a expectativa. Se o garoto prodígio da Austrália não se encontrar rápido nas próximas rodadas, a pressão interna de ter um carro que supostamente deveria disputar título, mas que está limitando seu talento, pode criar um bloqueio psicológico. E o empresário dele, Mark Webber, já deu várias entrevistas dando a entender que o Piastri busca uma vaga fora da McLaren. Se ele continuar perdendo em disputas diretas para o Norris, será que veremos ele sair? E o Carlos Sainz, hein, galera? É até cruel falar isso. O cara fez uma transição brilhante para o Williams. Chegou lá ano passado, integrou bem com a equipe, fez um ótimo papel em 25, provando para a Ferrari que ele é um piloto de elite. Tudo lindo. Mas 2026 bateu na porta com os dois pés. A Williams está, na minha visão, atrás. Isso tem uma explicação técnica embasada nos bastidores, o teto de gastos e a infraestrutura. O James Vowles vem falando há anos que a Williams não tem os equipamentos, as ferramentas e o capex dos times de ponta. Quando o regulamento era estável, eles conseguiam ir ajeitando o carro no túnel de vento. Mas 2026 produziu a famigerada aerodinâmica ativa. Fazer esse sistema de asas móveis funcionar em sincronia com um motor híbrido brutalmente complexo exige uma engenharia de ponta que a Williams, no momento, não parece ter conseguido refinar. O carro deles, nos testes, parecia instável nas transições aerodinâmicas. O Sainz está no auge técnico, físico e mental aos 31 anos. Se a Williams tiver errado a mão no projeto e for um carro de Q1 apenas, será que o Sainz jogou os melhores anos da carreira dele no lixo por não ter uma porta aberta? A corrida na Austrália vai dar a pista definitiva do tamanho do buraco. Mas eu tô bem pessimista, cara. E para fechar essa lista dos azarões do ano, temos o Esteban Ocon na Haas. Eu vou ser bem direto aqui. A situação do Ocon é sobre sobrevivência no paddock. A Haas sempre é uma dúvida nas trocas de regulamento. Às vezes, eles acertam na mosca. Tipo 2022. Às vezes, eles constroem uma carroça. O ponto é que o Ocon está na equipe com o garoto Oliver Behrman do outro lado da garagem, protegido pela Ferrari. Se o carro da Haas for difícil de guiar, o que é bem provável com as mudanças de mapeamento de freio que a Fórmula 1 implementou para 26, e o Ocon começar a apanhar constantemente do Behrman em classificação e ritmo de corrida, a carreira do Ocon na Fórmula 1 pode simplesmente escorrer pelo ralo. Ele tem a fama de ser um companheiro de equipe difícil, e o que segurava o emprego dele na categoria era a velocidade bruta e a consistência. Se essas novas regras minarem a confiança dele, os chefes de equipe vão olhar para a Fórmula 2 rapidinho atrás do próximo talento. E esse talento tem nome e sobrenome, nosso brasileiro Rafa Câmara. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se ano que vem víssemos o Ocon fora da categoria e o Rafa no lugar dele na Haas. Para amarrar tudo isso, galera, o que a gente tira de conclusão dessa lista de pilotos ferrados? A real é que 2026 nos trouxe a era definitiva do piloto engenheiro. Ter braço, reflexo e coragem já não é o suficiente. A FIA tentou criar um carro focado no futuro sustentável, com divisão 50-50 de potência elétrica e combustão. Mas o que eles criaram na prática foi um computador sobre rodas que exige que o piloto pense mais em equações de consumo do que na linha ideal de ultrapassagem. Alonso, Hamilton, Verstappen, Piastri, Sainz, Ocon. Estamos falando de multicampeões mundiais, vencedores de corridas e prodígios absolutos.
Se essa galera que representa o suprassumo do esporte a motor global está com dificuldades colossais de adaptar seus instintos a essas máquinas, isso levanta um questionamento gravíssimo sobre qual é a direção que o esporte está tomando. Como o Stefano já disse, a Fórmula 1 vai intervir se a corrida for arruinada. Mas até lá, meu amigo, o banho de sangue psicológico e as quebras dramáticas que veremos nas primeiras provas já estão encomendadas. E galera, eu sei que muitos de vocês sonham em viver da internet e principalmente aqui do YouTube. E pensando nisso, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado o curso do Lucas do canal YouTube Sem Mimimi, que foi o curso que eu fiz para ter esse canal aqui hoje na plataforma. E hoje eu vivo desse canal, então eu sei que muitos de vocês às vezes estão no trabalho CLT, querem uma renda extra ou querem fazer a transição de um trabalho CLT para viver da internet. E cara, o YouTube foi a melhor forma que eu encontrei para isso. E eu e o YouTube recomendamos esse vídeo que tá aparecendo agora na tela pra você. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!